será que a gente consegue medir Deus? Será? Será que a gente consegue mensurar o tamanho de Deus? Ou a grandeza de Deus? Qual o tamanho da grandeza de Deus? Qual o tamanho? Vamos ler aqui o texto então, para a gente poder entender. Então, a partir do versículo 12, diz assim, ó: quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças. O autor está fazendo uma pergunta, tá? O autor, Isaías, está fazendo uma pergunta: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Quem lhe desse entendimento, e que lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó moído das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Passa, Paulinho. Todas as nações são como nada perante ele. Eles a consideram menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice funde as imagens, e os ourives a cobre de ouro, e forja para ele cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se notificou? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele, o que estende os céus com cortina, e os desenrola com tenda, para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes, e torna em coisas vãs os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, mal se tem arraigado na terra, o seu tronco já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante, para que se lhe seja igual? Diz o santo. Levantai aos altos os vossos olhos, e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelo seu nome. Por causa da grandeza da sua força, e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel: o caminho está encoberto ao Senhor, e o seu juízo passa despercebido ao nosso Deus? Ao meu Deus, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como as águias com águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, irmãos? Nós precisamos parar um pouco para refletir sobre esse Deus, sobre a grandeza desse Deus. Quem é esse Deus? Qual o tamanho desse Deus? Nesse texto que nós lemos, tem a revelação de quem é Deus. Joga lá no primeiro, Paulinho. Não, volta lá em cima, Aí, na próxima, aí. O primeiro versículo diz o seguinte, irmãos: quem mediu na concha das suas mãos as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com pesos e outreiros na balança. Águas na concha da sua mão,
pesar os montes. Passa para mim, Paulinho, lá embaixo. Aí, eu estava pensando assim, puxa, quantos litros de água tem para o autor falar que Deus ele coloca as águas na palma da sua mão? Aí encontrei esse número aqui, ó, que não vou nem me arriscar a falar. Olha lá, não vou nem me arriscar a falar o que é aquilo ali. Mas olha quantos, sei lá, tantos trilhões, sei lá, de litros de água que existe no universo. E Deus pega essas águas assim, ó, na palma da mão. O nosso planeta, ele é 70% coberto pelos oceanos. Talvez a gente consiga mensurar olhando para o nosso planeta e vendo o tamanho do planeta Terra e chegando à conclusão que é muita água. 70% do planeta é muita água. E o autor fala que Deus pega essas águas na palma das suas mãos. E com relação às estrelas, eu fiz questão de procurar saber quantos bilhões de estrelas existem no universo. Porque a Bíblia fala que ele conhece cada estrela. Ele formou cada estrela e ele a chama pelo nome. Aí chegamos à conclusão que há de 200 a 400 bilhões de estrelas. E aí você consegue ver o tamanho de Deus. Aí você olha para o universo, que foi algo que Deus criou. E você olha para o universo e você, até pouco tempo, diziam que o universo era infinito. Hoje os cientistas já têm mais uma base de cálculo e eles acreditam que o universo ele tem 28 bilhões de anos-luz de diâmetro. A gente vê toda a criação e vê o tamanho de toda a criação. A gente olha para o universo, olha para o céu, olha para as estrelas. A gente não consegue contar, né? Os cientistas eles falam valores aproximados, não exatos, valores aproximados. E você vê tudo isso e você olha para Deus e você fala assim, mas se consegue medir o universo aproximadamente, contar a quantidade de estrelas aproximadamente, e Deus? E onde está Deus nisso? Vamos medir Deus. Vamos ver o tamanho desse Deus. Aí se deparam com um atributo que Deus tem, que é infinitude. Finitude. Não se mede Deus. Deus não tem fim. Tudo tem fim. Deus não, isso faz parte de um atributo dele. Ele é infinito. Ele é infinito. E a nossa vida está refugiada nesse Deus que criou todas essas coisas. Olha o tamanho das coisas que Ele criou. E olha como Ele se apresenta para nós como um Deus que sustenta o universo, que conhece todas as estrelas e que pega os mares, as águas e coloca na palma da sua mão. Esse Deus, irmãos, que tem nos sustentado, esse Deus que o Salmo 46 diz assim, ó: Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mas o autor ele continua falando a respeito desse Deus, da grandeza desse Deus. E o interessante é que ele fala coisas que a gente pode observar. Passa para mim, Paulinho, coloca lá no primeiro. Esse aí, Paulinho.
O versículo 13 e versículo 14 diz assim, ó: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro, como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. O autor, ele quer dizer o seguinte: em que escola Deus ensinou? Quem foi o mentor desse Deus? Quem foi o mentor? Quem o instruiu? Quem o ensinou? Quem o ensinou? Quem deu o conhecimento para esse Deus? Quando na verdade todo conhecimento procede dele, toda a ciência vem dele, tudo vem dele. Sabe, irmãos, às vezes a gente precisa se despertar para isso, para a grandeza desse Deus, poder perceber algumas coisas na nossa vida, em nós, quando nós olhamos para esse Deus. O fato de nós estarmos vivos, respirando, com a família que nós constituímos, os livramentos que nós tivemos. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Esse mesmo Deus que o Jó falou assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Esse mesmo Deus que esse Jó, esse mesmo Deus que deu testemunho de Jó, que falou: meu servo Jó, servo temente a Deus, que se desvia do mal. Mas o quê? Íntegro, cheio de qualidade. E o próprio Deus mostra essas virtudes, mostra essa qualidade de Jó. Mas ele vai vivendo a sua vida, e Deus se revelando para ele, e ele vai vivendo a sua vida, e Deus se revelando para ele, até um dia que ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Talvez pode ser a condição de muitos de nós. Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. A base agora de relacionamento, de conhecimento, é uma outra completamente diferente, porque agora tem relacionamento, tem intimidade, tem conhecimento, tem amadurecimento. Antigamente é só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aí o versículo 15 e 16 diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó moído das balanças. Eis que ele levanta ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Isso. Olha para as grandes nações, irmãos. Olha para o tamanho das grandes nações hoje. Olha para os Estados Unidos, olha para a Rússia, olha para a China, olha para a Alemanha, olha para o mundo, para as nações. A gente é aproximadamente aí 7 bilhões e 200 e 300 milhões de pessoas no mundo. E o texto diz que essas nações, em relação a Deus, elas são como gota. Essas nações, em relação a Deus, são como gotas. Gotas. Passa, Paulo. Não, volta lá na segunda. Aí. São como gotas, irmãos. Imagine só isso. Aí versículo 19 até o 21 diz assim: o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ele cadeias de prata. O empobrecido que não oferece tanto escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos
se vos notificou, ou não atentaste para os fundamentos da terra. Aí o ser humano vai e constrói, diante desse Deus, irmãos, diante da grandeza desse Deus, o ser humano vai e constrói imagens para adorar. Não tem lógica, é um absurdo olhar toda a criação e não se render a esse Senhor, e não se prostrar diante desse Deus. Precisam fazer imagens para adorar outras imagens, quando nós podemos adorar a esse Deus, irmãos, a esse Deus Criador. De todas as coisas. O 22 diz assim: Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos, e Ele que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Passa para mim, Paulinho, por favor, mais uma. O que reduz a nada os príncipes e torna as coisas vãs da terra, e mal se tem plantado, mal se tem semeado, mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam, quando ele sopra sobre eles e tufão as leva como para Gana. Quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Olha para esses grandes líderes mundiais. Olha para esses grandes líderes mundiais, se levantando na terra como líderes. Eles surgem e eles desaparecem. Eles surgem e desaparecem. Deus sopra sobre eles e eles se derretem. Deus permanece soberano, absoluto. E ele diz assim no versículo 25: a quem, pois, me compararei? A quem, pois, me compararei? E o versículo 28, 29 e 30 fala assim: ele não se cansa, dele vem a nossa força. Os jovens se cansam, a força humana, é cansaço, esgotamento, né? Cansaço, aquele esgotamento. Ele não se cansa. Sabe, dele vem a nossa força. Sabe quando você tem a bicicleta, que você vai colocar aquela luzinha, você tem que ter aquele dínamo. Você vai pedalando, aquele dínamo gera energia e acende aquela luzinha da bicicleta, né? Dunamis é uma palavra que vem do grego, que quer dizer força, energia, poder. Esse dunamis, ele está na minha vida, está na sua vida. Porque ele falou assim: ó, eu vou para junto do Pai, mas eu não vou deixar só. Enviarei o Espírito da verdade, o Espírito Consolador. A força que nós precisávamos, Ele nos enviou. Poder dunamis, poder dinâmico, poder que nos movimenta, que nos faz, que nos leva, como esse Deus Criador. Você vê que Deus vai criando, vai movendo. A Bíblia fala assim, ó, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus o quê? Pairava. Ou, em algumas outras traduções, movia. O Espírito de Deus movia sobre a face da terra. Dinâmico, dinâmico, dinâmico. Deus dorme, irmãos? Deus cochila? Não. O texto bíblico fala: eis que não tosquenejará, né? E nem dormirá, ou seja, eis que não cochilarás e nem dormirás o guarda de Israel. Olha o tamanho desse Deus. Agora você vê uma coisa: esse Deus querendo relacionamento, querendo se relacionar conosco, Ele buscando relacionamento conosco, Ele vindo ao nosso encontro, porque Ele fala assim, ó: eis que estou à porta e bato.
Ele não está dentro, ele está fora, batendo na porta. Mas ele está batendo. Ele está esperando uma permissão, uma iniciativa, um posicionamento para poder fazer alguma coisa na nossa vida. Nós estávamos perdidos, fomos alcançados por esse Deus, Criador dos céus e da terra. A obra de Deus na nossa vida. E não para por aí. Esse mesmo Deus que traz a salvação, Ele continua se movendo em nosso favor e nos abençoando, nos fazendo amadurecer, crescer, ter uma visão e uma compreensão muito maior da que nós tínhamos alguns anos atrás. E nós passamos a ter essa compreensão e esse entendimento por causa de uma iniciativa também de Deus, porque Ele se revela a nós, porque Ele toma a nossa mente, o nosso coração e nos faz fazer uma leitura que nós não tínhamos feito antes. E agora nós também podemos falar da mesma forma que Jó falou: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Deus abriu os nossos olhos, Deus abriu o nosso entendimento, Deus agiu em nosso favor, Deus está agindo em nosso favor. Mas os que esperam no Senhor, esse esperar, irmãos, o sentido é permanecer, guardar pacientemente no Senhor. Guardar pacientemente no Senhor. Renovam as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu não sei quantos de vocês, eu acredito que todos aqui já tiveram essa experiência. Eu já tive muito essa experiência. A gente passando aquela prova, que você está andando e parece que as tuas pernas elas vão dobrar e você vai cair de joelho onde você está andando. Porque é algo espiritual que pesa no nosso corpo natural, físico, pesa em nós, pesa. Quando a gente está com algum problema, não necessariamente espiritual, mas até um problema que toca na nossa mente, né? Pode tocar no nosso corpo, aquilo que a gente chama de psicossomático. Psique, mente, soma corpo. Parece que você vai cair de joelho. Aí você está na caminhada e está difícil a prova, e você entra na igreja e você escuta os louvores e você é ministrado na palavra e você sai e você não está mais sentindo aquele peso, aquelas fraquezas na perna, porque Deus renova, Deus restaura. E o texto está dizendo isso: renovarão as suas forças, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão. É a força de Deus sobre a nossa vida, uma força espiritual vinda de Deus, que consequentemente alimenta também, traz força física para nós. E nós continuamos a nossa caminhada, irmãos, dia após dia, cumprindo o chamado de Deus. Cumprindo o chamado de Deus. Esse Deus que nós servimos, irmãos, é esse Deus que tem toda essa grandeza, que tem sustentado a nossa vida. Como não ser grato, irmãos? Como não ser grato? Como não? Quando eu conheço esse Deus, é que eu falo, a gente aqui não trabalha muito a questão da oferta do dízimo, porque a gente na verdade precisa trabalhar, sabe o que? Deus. Porque quando eu conheço Deus, eu não preciso que ninguém fale para mim: você precisa dizimar, você precisa ofertar, você precisa ir para a igreja, você precisa
se preocupar com o reino, você precisa ter uma vida equilibrada diante de Deus, você precisa dar o teu testemunho para as pessoas. Não precisa disso. Quando eu conheço Deus, eu sou levado a isso. O meu coração me leva a fazer isso. O meu coração me leva a ser isso, porque eu fui atraído por esse Deus. Não tem como olhar para a cruz, e não amar Jesus. Eu estava falando para o Pierre hoje, a gente estava conversando hoje, estava falando sobre os judeus ortodoxos, né, que não consideram Cristo como um Deus, mas como um ser humano. Aí eu falei para ele, Pierre, mas tem um detalhe em tudo isso também. O mundo conhece Jesus. Né? A história, ela é dividida em antes de Cristo, depois de Cristo. É a CDC. A história conhece. Evidentemente que eles não conhecem o Cristo que nós conhecemos. Eles conhecem o Cristo histórico. Nós conhecemos o Cristo Salvador. Então não tem como olhar para a cruz e não se constrangir, e não se emocionar, e não se quebrantar pela obra da cruz do Calvário. Por isso que a gente ceia hoje, por isso que a gente vai cear. A gente ceia lembrando do sacrifício na cruz do Calvário, que nos trouxe vida. Esse Jesus que morreu e que ressuscitou, ele façam isso em memória de mim. Tragam a lembrança o meu sacrifício. Olha a obra de Deus na nossa vida. Então Deus é Deus, Deus é Senhor. Amém?